O caso de hoje é um caso assim que me dá nojo. Eu quase vomitei, literalmente. Bom, antes de mais nada, né, pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Bom, pessoal, sobre o nojo que eu falei que esse caso me dá, vocês vão entender sobre o que eu tô falando no decorrer deste vídeo. Mas lá no finalzinho, na hora que eu for falar sobre a desculpa, né, que um advogado deu ali, a defesa que ele montou para diminuir a pena do réu, ali é de verdade. Já pega o saquinho de vômito porque vai ser difícil segurar, viu? Vocês já vão entender sobre tudo isso que eu tô falando, mas agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Mariane Vaatstra nasceu no dia 10 de agosto de 1982, ou seja, temos aqui uma leonina. Ela nasceu e cresceu em uma pequena vila no norte da Holanda chamada de Westerham. Filha de uma mulher chamada Terpstra Maik e um homem chamado Balk Vaatstra, a Mariane era a caçula de 6 irmãos, com 2 irmãos homens, né, e 3 irmãs. Como podemos ver, era bem grande e todos eram muito unidos. Conforme o tempo foi passando, a maioria dos seus irmãos mais velhos se mudaram para outras cidades e também para outros países, e por fim a casa foi ficando vazia até sobrar apenas a Mariane e um dos seus irmãos mais velhos, que era muito apegado aos seus pais e não quis sair de casa. Mas voltando a falar da Mariane, ela frequentou uma escola local, gostava muito de música, de dançar e o seu sonho era ser uma bailarina famosa e prestigiada. A área em que ela morava era cercada por pequenas cidades e vilas, algumas bem pertinho e outras a quilômetros de distância. Durante a sua adolescência, a Mariane frequentemente viajava para outras cidades da região para passar o tempo com amigos e fazer compras. Nessa época, pessoal, ela também trabalhava meio período em um supermercado local e estava namorando um rapaz 2 anos mais velho que ela. No dia 30 de abril de 1999, durante a celebração nacional do Dia da Rainha, a jovem terminou o seu turno na loja e foi para uma cidade próxima passar a tarde com amigos em um café. Mais tarde, seu namorado e amigos se juntaram a ela e todos decidiram ir para um lugar a cerca de 6 quilômetros de distância. Eles foram de bicicleta, mas a Mariane não tinha uma, então ela pegou emprestada com uma amiga para poder seguir ali com seus outros amigos. Depois de um tempo, eles decidiram voltar para casa. A Mariane então partiu em direção à sua vila a cerca de 11 quilômetros de distância, mas ela nunca chegou em casa. Seus pais inicialmente acharam que a jovem poderia ter passado a noite na casa de um amigo, embora isso fosse incomum e improvável, até porque ela tinha prometido estar em casa à noite e se decidisse ficar na casa de seus amigos, ela teria ligado para casa na manhã seguinte para avisar os seus pais. Bom, o pai da jovem ligou para a casa da melhor amiga dela, mas descobriu que a Mariane havia se despedido dos seus amigos na noite anterior, dizendo que voltaria para casa naquele mesmo instante. Ficou claro que algo ruim poderia ter acontecido com a jovem, afinal de contas, ela não era uma menina que costumava mentir. Bom, a sua melhor amiga, junto com o namorado da Mari, dirigiram ao longo da rota que ela teria seguido para casa. Enquanto isso, o pai dela entrou em contato com a polícia para relatar o seu desaparecimento. Enquanto procuravam perto de uma área com campos dos 2 lados da estrada, era uma estrada ali, e dos 2 lados tinha campo, mato, sabe? E aí, pessoal, a amiga da jovem ela viu algo brilhante na grama, no cantinho ali. Eles pararam para verificar o que era e era uma bicicleta. Inclusive, aquela bicicleta era exatamente igual à que a Mariane estava usando no dia do seu desaparecimento.
Eles então resolveram dar uma vasculhada no local e foi aí que fizeram uma terrível descoberta. A cerca de 15 metros de onde estava a bicicleta, eles descobriram o corpo da Mariane. Ela estava sem suas roupas e tinha um corte no seu pescoço. Mais tarde, o namorado da jovem disse que aquela foi a pior cena que ele já viu em sua vida. Bom, chocada com a descoberta, a amiga da jovem tentou verificar se havia pulso, mas ela não conseguiu se aproximar do corpo, até porque era evidente que a Mariane já estava morta. Em seguida, em estado de choque ainda, ela conseguiu ligar para a polícia. Os policiais chegaram rapidamente ao local, enquanto uma outra equipe se dirigiu até a casa da família da jovem. Na época, eles não tinham a confirmação oficial da identidade da vítima, então eles levaram seu pai até o local do crime para reconhecer o corpo. No local do crime, os peritos forenses já estavam trabalhando. Ao examinar a cena do crime, os detetives notaram um detalhe muito importante. Havia 2 marcas de bicicleta saindo da estrada até onde o corpo da jovem foi encontrado, e apenas uma saindo de lá. Isso sugeriu que o assassino também estava de bicicleta. A polícia vasculhou a área e até tirou fotografias aéreas, mas o único item encontrado perto do local do crime foi um isqueiro. Os amigos da jovem relataram que ela não fumava e não possuía um isqueiro. Então a polícia o enviou para análise, suspeitando que aquele item era do assassino. Os examinadores forenses determinaram que a jovem havia sido agredida intimamente e, inclusive, eles encontraram material genético masculino dos quais conseguiram obter uma amostra de DNA. O mesmo DNA foi encontrado no isqueiro, tá, pessoal? Que foi inserido ali no banco de dados da polícia, porque o DNA no corpo e no isqueiro era o mesmo. Mas nenhuma correspondência foi encontrada, tá, no sistema, indicando que o agressor não tinha antecedentes criminais. Bom, logo após a descoberta do corpo, a polícia inicialmente suspeitou de um garoto local. Apesar da falta de evidências contra ele, ele era considerado um suspeito provável pelo chefe do departamento de polícia local. No entanto, ele voluntariamente forneceu uma amostra do seu DNA que não correspondia à encontrada no corpo da jovem e nem no isqueiro. O caso foi amplamente divulgado pela mídia local e televisiva, e em uma área tipicamente tranquila e pacífica, um crime desse tipo era muito raro, e o público exigia uma ação policial rápida para capturar o culpado. No entanto, os detetives se encontraram em um beco sem saída na primeira semana. Eles tinham o DNA do agressor, mas não tinham nenhum suspeito. A polícia também recebeu muitas ligações de moradores locais, alguns especulando que alguém conhecido da Mariane poderia estar por trás da sua morte, mas não havia confirmação de nenhuma dessas teorias, tá? A maioria das pessoas, no entanto, apontava para um local específico perto do campo onde o corpo da Mariane foi encontrado. E esse local, pessoal, era um centro de imigrantes, solicitantes de asilo, predominantemente do Irã e da Síria. Com o tempo, uma teoria persistente surgiu entre os moradores. Muitos se convenceram de que um refugiado era o responsável pela morte da jovem, levando a polícia a investigar essa possibilidade. Bom, enquanto isso, o funeral da jovem foi realizado no dia 5 de maio, com a presença de quase 1.500 pessoas. Muitas dessas pessoas pertenciam a comunidades vizinhas. 2 dias depois, seus pais organizaram uma procissão memorial que atraiu cerca de 20.000 participantes, em grande parte devido à cobertura nacional do caso pela mídia. A polícia, pessoal, continuou recebendo dicas e uma pista particularmente interessante surgiu. Várias pessoas relataram ter visto a jovem em um café uma noite, onde um homem se aproximou dela e tentou um contato mais íntimo. Depois que ela recusou, o homem supostamente fez um gesto ameaçador, passando o polegar assim, pelo pescoço, sabe? Embora mirabolante, essa pista batia exatamente com a forma que a jovem foi morta, tendo em vista que os seus ferimentos eram ali na área do pescoço.
Bom, a polícia então começou imediatamente a procurar pelo jovem, que foi visto fazendo o gesto ameaçador. Esse indivíduo, pessoal, coincidentemente, acabou sendo um refugiado de 15 anos do mesmo centro de imigração que ficava próximo da onde o corpo da jovem foi encontrado. E pasmem, ele admitiu ter feito o gesto, tá? Mas negou qualquer envolvimento no crime. Ele concordou em ceder o seu DNA para testes e a amostra de DNA dele não correspondia às evidências encontradas na vítima. Apesar disso, a população local continuou culpando os refugiados do centro de imigração. E por ter se confirmado que ele realmente ameaçou a jovem quando ela negou um contato mais íntimo, as pessoas queriam que todos esses imigrantes fossem deportados imediatamente. Começou a se falar sobre a diferença cultural. Várias pessoas acusavam os homens do Oriente Médio de tratarem as mulheres como se fossem objetos. E muitos diziam que com certeza um daqueles imigrantes era o responsável pelo que aconteceu com a Mariane. O Centro de Apoio ao Imigrante teve até que contratar seguranças adicionais para evitar conflitos potenciais. 12 dias após o crime, as pessoas marcharam até o Centro de Imigração para protestar. Inicialmente, eles apenas gritavam exigindo que o assassino fosse entregue. Mas, ao anoitecer, a situação se deteriorou drasticamente e alguns indivíduos até lançaram coquetéis Molotov no prédio, o que levou à intervenção policial imediata. A segurança do centro foi significativamente reforçada e nenhum incidente adicional ocorreu. Alguns dias depois, a polícia anunciou a prisão de um homem local de 32 anos chamado Pete, que morava na mesma cidade que a Mariane. Ele tinha uma fama não muito boa por ser alcoólatra e não ser muito querido pela maioria dos moradores locais. O Pete, pessoal, foi preso após uma testemunha afirmar que o viu com as roupas manchadas de sangue na noite do crime. Porém, o DNA do homem não coincidia com as evidências e mais tarde a testemunha admitiu ter inventado a história por causa de uma rixa pessoal contra ele. Enquanto isso, a polícia investigava uma possível conexão com o Centro de Imigração. Eles examinaram o registro do centro que acompanhava o movimento dos refugiados. Os refugiados tinham o direito de sair do centro, mas precisavam informar seu destino e motivo. Foi descoberto que 2 refugiados, um homem chamado Ali, de 26 anos, e o Muhammad, de 19 anos, haviam saído do centro naquela noite do crime sem indicar o seu destino. A polícia começou a investigar a possível participação deles, mas nenhum detalhe foi divulgado, principalmente porque os investigadores não queriam que a população ficasse ainda mais alvoroçada com a questão dos refugiados. O pai da Mariane, frustrado ali com a falta de progresso e também transparência por parte dos investigadores, decidiu entrar em contato com um famoso jornalista especializado em crimes para investigar mais a fundo o que tinha acontecido com a sua filha. E foi aí que no dia 1º de julho, o pai da jovem apareceu em um programa de TV popular revelando as descobertas do jornalista. Primeiro, os 2 refugiados que haviam deixado o centro na noite do assassinato estavam no mesmo café que a Mariane e saíram logo depois dela e dos seus amigos. Segundo, o paradeiro deles, desde aquela noite, era totalmente desconhecido, porque eles não tinham retornado ao centro de imigrantes e a polícia não conseguia encontrá-los. A polícia tinha fotografias de ambos os homens, mas por algum motivo não as divulgaram. Após esses fatos serem transmitidos pela televisão, a polícia afirmou estar procurando por esses suspeitos em colaboração com a Interpol, teorizando que eles poderiam ter fugido do país. Esse caso, pessoal, acabou tensionando ainda mais as relações entre a população local e os refugiados. No início de outubro daquele mesmo ano, os moradores se reuniram novamente na frente do Centro de Imigração para protestar. No dia 9 de outubro, a polícia turca relatou a prisão de um dos suspeitos, no caso do Ali, de 26 anos.
Descobriu-se, gente, que ele estava vivendo na Turquia esse tempo todo. Após ser capturado, o homem foi extraditado para a Holanda, onde a sua amostra de DNA foi coletada e testada. Porém, a amostra não coincidia com as evidências. A polícia então resolveu testar o namorado da jovem apenas para descartá-lo como suspeito, e realmente o DNA encontrado no corpo da Mariane acabou excluindo seu namorado como suspeito. Depois disso, a investigação deu uma parada e em certo momento tanto a polícia quanto a família dela começaram a desconfiar do namorado novamente. Mesmo sem nenhuma coincidência do DNA dele com as evidências, eles continuavam suspeitando do namorado. Isso porque eles consideravam o comportamento do homem como suspeito. Os conhecidos e a família da Mariane tinham certeza de que ela nunca teria voltado para casa de bicicleta à noite, já que tinha medo do escuro e a distância não era pequena. Então, na cabeça deles, o namorado da jovem deveria tê-la mandado para casa de táxi. Mas não foi isso que ele fez, ele deixou ela ir sozinha de bicicleta. E para eles isso era muito suspeito. Ele foi interrogado várias vezes e, para piorar, as suas declarações começaram a se contradizer. Inicialmente ele disse que encontrou a Mariane em um café e depois eles foram juntos para Whiting. Mais tarde ele mudou a história e falou que ela já tinha ido para lá com os amigos antes dele chegar no café, e ele a seguiu de bicicleta. Ele também mencionou ter visto dois caras andando de bicicleta na mesma estrada onde a Mariane foi encontrada. Em um interrogatório, ele disse que não conseguiu reconhecê-los porque estava muito escuro, mas depois afirmou que eram seus amigos. Essas incongruências deixaram a polícia muito desconfiada, mas não tinham provas contra ele, o seu DNA não batia com as evidências, então eles acreditavam que tinha mais de uma pessoa envolvida neste caso. No entanto, não tinham como provar e a investigação ficou estagnada mais uma vez. Até que em 20 de dezembro a polícia pediu ajuda ao público e solicitou que todos os homens locais fornecessem voluntariamente amostras de DNA. Mas adivinha, eles encontraram problemas legais nisso, já que a coleta em massa de DNA de cidadãos era proibida mesmo com consentimento. As autoridades só permitiram que a polícia coletasse 150 amostras. Eles fizeram isso e aí nenhuma das amostras coletadas bateu com o DNA encontrado na cena do crime. Os pais da Mariane tentaram pressionar por uma mudança na lei para permitir ali uma análise de DNA mais abrangente, mas seus esforços foram rejeitados em nome da privacidade individual de cada um. E em julho de 2001, os detetives divulgaram um perfil aproximado do suspeito, acreditando ser um homem local entre 20 a 40 anos. Eles pediram permissão novamente para coletar DNA em uma área de 5 quilômetros, ao redor ali do local onde o corpo foi encontrado. Mas eles não conseguiram essas autorizações. E assim, o caso acabou esfriando, tá? Os pais da Mariane lutaram muito, mas não conseguiram avançar nas investigações. Mas desistir não era uma opção, eles queriam justiça pela sua filha e fariam o que fosse necessário para conseguir. E eu já adianto para vocês que estamos perto de uma grande reviravolta nesse caso, viu? Bom, o Sr. Balke continuou aparecendo em programas de televisão e dando entrevistas, mas ao longo dos anos o caso atraiu menos atenção. Não houve novas pistas para resolver esse mistério horrível por muito tempo. Até que chegamos em 2010 e a polícia montou uma equipe que criou um modelo detalhado em 3D da cena do crime e todas as evidências disponíveis usando tecnologia avançada de computador. Isso renovou a atenção do público e os pais da Mariane enfatizaram novamente a necessidade de testes de DNA. Finalmente, 11 anos após o assassinato da sua filha, as autoridades consideraram mudar a lei. O processo levou quase 2 anos e as emendas necessárias foram aprovadas em 6 de setembro de 2012. A polícia realizou uma coletiva de imprensa pedindo a todos os homens com idade entre 20 a 40 anos que moravam na região em 1999
que enviassem suas amostras de DNA. A área de coleta foi limitada a um raio de 5 quilômetros, englobando cerca de 8.000 homens. No entanto, nem todos concordaram em fornecer o seu DNA. A polícia conseguiu coletar mais de 6.500 amostras e os especialistas começaram a examiná-las. Devido aos recursos limitados do laboratório, eles conseguiram analisar cerca de 400 amostras por semana, o que significa que o processo todo poderia levar até 4 meses. Os especialistas não estavam apenas procurando por uma correspondência perfeita, tá? Porque provavelmente a pessoa que cometeu o crime não ia ceder o seu DNA. Então eles procuravam também por semelhanças familiares que pudessem levar ao autor através de um pai, irmão ou outro parente. Eles fizeram assim uma grande força-tarefa para cruzar o DNA de todo mundo que tinha cedido ali para tentar chegar no assassino. Foi então que no dia 19 de novembro, um mês após o início dos testes, os especialistas finalmente encontraram a correspondência tão esperada. Surpreendentemente, eles não encontraram apenas uma ligação familiar como acharam que iam encontrar, mas obtiveram o DNA do próprio assassino, indicando que ele havia fornecido seu DNA voluntariamente à polícia. Bom, essa correspondência, pessoal, esse DNA pertencia a um homem chamado Jasper Singer, que era um fazendeiro local de 45 anos e pai de 2 filhos. Ele foi preso imediatamente. A sua casa estava a poucos quilômetros de onde a Marianne foi encontrada. Inicialmente, o Jasper permaneceu calado, mas depois de falar com o seu advogado, ele decidiu confessar. O público só conheceu os detalhes daquele crime no dia 28 de março de 2013, quando o julgamento começou. Segundo o Jasper, ele estava terminando as tarefas da fazenda tarde da noite e decidiu dar um passeio de bicicleta antes de ir para a cama. Ele admitiu que andar de bicicleta muitas vezes era apenas uma distração para ele, mas naquele dia ele estava indo para uma vila próxima em busca de serviços íntimos de mulheres locais, sem o conhecimento da sua esposa, é claro. Ele afirmou que não planejava ir naquela noite e apenas queria andar de bicicleta para esquecer os problemas familiares e as dificuldades na fazenda. No entanto, no meio do caminho, o homem começou a ficar com vontade de fazer algumas safadezas. Em certo ponto, ele encontrou a Marianne sozinha em uma estrada escura e vazia. Ele se aproximou dela e a sua vontade por um momento de prazer aumentou exponencialmente. Ele então tirou uma faca do bolso e a ameaçou para que ela se calasse. Em seguida, ele a levou para um campo e disse que se ela ficasse quieta, tudo seria muito rápido e indolor. Ele então ordenou que a jovem tirasse as suas roupas e se deitasse no chão. Na sequência, ele fez o que tinha que fazer ali e quando se deu conta de que aquilo estragaria sua vida para sempre, ele resolveu tirar a vida da jovem. No tribunal, Jasper Singer insistiu que não tinha a intenção de tirar a vida da Marianne e que agiu por pânico. Ele percebeu a gravidade das suas ações e as consequências que teriam para sua família. Na época, seus filhos tinham 5 e 8 anos e estavam prestes a descobrir o que o pai havia feito. Por essa razão, o Jasper decidiu tirar a vida da jovem na tentativa de esconder o seu crime. No entanto, ele viveu com a culpa desde então. Ele continuou morando na área, ouvindo sobre o crime e vendo a família da vítima, cujas vidas foram irreversivelmente mudadas devido ao seu ato horrendo. Ele havia pensado várias vezes em se entregar à polícia, mas sempre desistia pensando na decepção que traria sua família. Quando a busca em massa de DNA foi anunciada em 2012, o Jasper percebeu que seria descoberto. Ele tinha muitos parentes na área e tinha certeza de que alguém forneceria seu DNA. Os especialistas encontrariam uma correspondência parcial e começariam a investigar os seus parentes, inevitavelmente levando à sua captura. Portanto, o homem decidiu fornecer o seu próprio DNA, mas ainda não tinha coragem de ir até a delegacia de polícia e confessar o que tinha feito.
O julgamento durou apenas algumas semanas e em 19 de abril de 2013 o juiz proferiu o veredito. Jasper foi condenado a 18 anos de prisão, a pena máxima possível de acordo com a lei holandesa na época. Após 13 anos, a família da Marianne finalmente viu o autor do crime ser punido. Mas, em 2020, o advogado de defesa do Jasper conseguiu um bônus em sua sentença, tendo em vista que o homem apresentou bom comportamento e também se mostrou arrependido do que fez. O advogado deu uma declaração um tanto quanto polêmica. Ele disse que no dia do crime o homem agiu por impulso, que ele estava tomado pelas vontades carnais e não pensou nas consequências. Ele ainda completou dizendo que o homem age por instinto e que o homem que nunca cometeu um erro por estar excitado que atire a primeira pedra. De verdade, eu abomino as declarações deste advogado, achei horrível o que ele disse, mas mesmo assim ele conseguiu uma redução da pena para o seu cliente e o Jasper deveria ser solto agora no final de 2023. Eu não encontrei informações sobre a soltura dele, não sei dizer se ele foi ou não libertado da prisão, isso porque ainda em 2020 a família da Marianne entrou com um recurso para tentar impedir a diminuição de pena do Jasper, e eu espero de verdade que eles tenham conseguido, porque assim, arrependido ou não, o que o Jasper fez é algo monstruoso, é sujo, é repugnante. E para mim, ele tem sim que passar muitos anos atrás das grades. É bizarra a declaração desse advogado e eu fico abismado quando eu vejo esse tipo de defesa que os advogados fazem para os seus clientes, sabe? São coisas absurdas que eles tiram sei lá de onde para tentar explicar o inexplicável. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso, então deixa para mim aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Recentemente, pessoal, eu fiz um caso bem longo aqui no canal, um caso que muita gente já conhece, mas eu quis trazer a minha versão. É o caso da Gypsy Rose. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar um comentário fixado aqui embaixo com o link do vídeo para você assistir, então vai lá, assiste, me dá essa forcinha e deixa o seu comentário lá também para eu saber o que você achou da forma que eu contei aquele caso para vocês. Bom, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, e se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.